presença de uma porção importante da torcida do Corinthians. A Vila é um estádio relativamente pequeno, não é difícil de lotar, não estava estupidamente lotado, mas a torcida do Corinthians marcou sua presença nessa que foi a primeira partida do Campeonato Brasileiro. O Corinthians estreia sem fazer nenhum ponto. Ao final do jogo, corintianos presentes à Vila disseram, entoando cânticos, que domingo é guerra, em referência ao jogo da Supercopa em Brasília contra o Flamengo. Zupac, 13 mil pessoas na Vila Belmiro, nos informa Felipe Dottoli, que junto com o André Kfouri estava monitorando essa partida. Gostaria de te ouvir. A gente falava, né, do primeiro tempo, porque eu e o Zupac assistimos ali na sala do VAR, várias telas e tal. E o Zupac fez o seguinte comentário: impressionante como o Corinthians, quando tem Garro, o Memphis, é outro tipo. O primeiro tempo era uma bela atuação. Obviamente faltou dizer que o Memphis fez sua estreia na temporada, primeiro jogo dele, ele participou do primeiro gol, a jogada é muito bonita, com o Mateuzinho, o Memphis, Garro e a bola bem colocada para o Matheus. Jogaram 60 minutos, né, mais ou menos. Bidon fez o gol de pé direito, não é a que ele prefere, mas foi um belo gol e ele concluiu muito bem. Zupa. É diferente quando o Corinthians tem todo mundo junto, é diferente porque tecnicamente fica melhor, é diferente porque no aspecto na capacidade de marcação com os que jogaram hoje fica pior. Né? Então é um time que joga mais e é um time que permite mais. Né? Qual é o meio campo que o Dorival montou? Originalmente num losango, com o Ranieri, que muitas vezes abaixava para jogar com os dois zagueiros. Detalhe, ele deixou... hoje jogou o time titular. O Dorival escalou o time titular, com quase todo mundo que ele tinha. E ele deixou o Ramalho no banco. Gabriel Paulista no dupla com o Gustavo Henrique. Estou curioso para ver se isso é uma tendência e domingo vai nos dizer se é, mas ele tirou o Ramalho do time e colocou o Gabriel Paulista. E aí Ranieri na ponta do losango, ora abaixando com os zagueiros, com Bidon e Carrilho à frente, Garro de 10 e a dupla Memphis e Yuri Alberto. Quando você tem Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay para trabalhar essa bola, poxa vida, é muita qualidade, muita. Acho que poucos times do Brasil têm tantos jogadores técnicos disponíveis para trabalhar a bola. Mas no aspecto competitivo é um time mais abaixo, é um time que vai conceder um pouco mais. E eu acho que isso foi um pouco a tônica das virtudes e dos problemas do Corinthians no jogo, especialmente no primeiro tempo, que é onde o jogo se decidiu. Enquanto o Corinthians esteve bem com essa turma toda, o Corinthians produziu bastante. E como o André falou, não aproveitou. O Yuri chegou a fazer um gol, estava claramente impedido, mas em outros momentos o Ronaldo trabalhou bem, o goleiro do Bahia, mas o Corinthians perdeu chances no seu melhor momento do jogo. E a gente está numa fração da temporada, logo no início, em que quase nenhum time vai conseguir manter uma boa fase por um largo período de tempo. E quando você tem que aproveitar. Né? Eu acho que essa é uma máxima do futebol. Acho que talvez no máximo o City do Guardiola, o Arsenal do Arteta, são times que conseguem manter a superioridade por 60, 70 com volume. Tem time que é muito bom por 15 e tem que fazer. O Corinthians fez quando abaixou um pouco esse ritmo, por ser um time que concede, que deixa jogar com essa formação, e o Bahia também, assim, né? Porque o Bahia também joga e deixa jogar. O Bahia deixou o Corinthians jogar bastante. Quando o Bahia foi pro jogo, o Bahia começou a trabalhar essa bola, o Jean Lucas fez um golaço, depois nesse lance de infelicidade, de confusão do Hugo, né? E o Hugo ficou se lamentando muito após o pênalti, ele cometeu o pênalti, de novo, na expressão que usou o Abel Ferreira, num erro não forçado, e o William José bateu muito bem para virar. E aí no segundo tempo, por uma questão humana, a gente viu muito pouco do segundo tempo, mas o Corinthians teve seus momentos de pressão, de novo o Ronaldo trabalhou muito bem, e aí o Dorival, já pensando no domingo, já entendendo o que essa maratona de jogos representa, começou a tirar os caras, né? Então claramente estava planificado para Memphis e Garro jogarem 60 minutos no máximo. Claramente isso era uma planificação, porque ele sacou os dois juntos, e o Corinthians não tem jogadores melhores do que ele para colocar, depois tirou o Yuri para colocar Pedro Raul. O Corinthians estreia com derrota no Campeonato Brasileiro, não acho que tenha sido uma atuação alarmante, mas o Corinthians perdeu um jogo dentro de casa, podemos dizer, para um concorrente direto, dentro do que a gente imagina que seja a faixa de cada equipe, né, nesse início de Campeonato Brasileiro.
Vamos lá, Bahia. A gente falou ontem no Sport Center, André, como é um time que tem suas pretensões, tem um plano aí não de jogo, nem de minutagem, um plano de negócio, um plano de administrativo, um foco no médio e longo prazo, em que a gente sempre fica, será que é o ano que anda uma casinha? Será que é o ano que se mantém? Porque também é importante a manutenção. Óbvio que o torcedor quer que sempre avance, mas a manutenção também vai te dando mais solidez para seguir. A primeira rodada, mas você visita, é verdade, na Vila Belmiro, o Corinthians, e ganha. Como é que foi esse Bahia? Temos peças, temos elementos desse Bahia para falar? Claro, foi um time que demonstrou bastante personalidade, que no início do jogo sofreu justamente pela falta desse acerto na marcação. Uma coisa que parecia bastante estranha, porque o Garro jogava solto e ele se move com inteligência, ele tem essa capacidade para fazer a leitura de qual é o melhor posicionamento para que o time ganhe ao acioná-lo. Ele é um jogador voluntarioso e muito bom para encontrar os seus companheiros em condições para marcar. Foi o que ele fez, mas como eu disse, ali depois dos 20 e poucos minutos, o Bahia conseguiu acertar essa marcação. E o Bahia, como disse o Gustavo, ele é um time que normalmente, independentemente hoje de ter iniciado com defeitos na marcação, é um time que gosta de jogar futebol, né? As equipes do Rogério geralmente são assim. O Bahia não foge a essa característica e a partir do momento em que acertou essa questão sem a bola, equilibrou o jogo e passou a atacar mais. O Corinthians correu riscos por causa de erro de passe, às vezes uma decisão mal tomada, e o Bahia foi se assentando na partida ainda no primeiro tempo. Destaque são os jogadores que têm mais qualidade técnica para jogar. O Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Juba. São jogadores que atuam com inteligência quase sempre. Você raramente os vê fazendo algo que você diz, não era para fazer isso. Você pode questionar as decisões em alguns momentos, as coisas às vezes também dão errado. Mas são jogadores nos quais o Rogério confia muito para dar esse padrão ao Bahia. E o Bahia hoje, a partir do momento que se sentiu bem na Vila, quando acertou o problema que deixava o Garro solto para encontrar o Bidon, para encontrar o Roberto 2 vezes, o Memphis é um jogador quase que sempre vigiado, a partir do momento que está em campo ele gera essa preocupação. Mas o Garro atuou durante um bom tempo muito livre. E o Corinthians poderia ter se aproveitado, eu diria, pelo que aconteceu no final do jogo, em retrospecto, deveria ter aproveitado. Esse foi um dos pecados do Corinthians no jogo hoje, não ter aproveitado o momento em que estava em vantagem e teve chance para aumentar o placar. Mas o Bahia, eu acho que vai ser esse time que, independentemente de estar em casa ou não, vai jogar com muita personalidade, não vai abdicar de atacar, vai querer ter a bola, tem jogadores técnicos que tratam muito bem a bola. Interessante o Bahia desde o ano passado, eu acho que essa temporada ela vai ser de boas observações também. Tela de estatísticas da partida, essa vitória de virada, o Bahia venceu o Corinthians 2-1, virada na Vila. Posse de bola, 58% do Corinthians, 42% do Bahia. Finalizações, 17-11 no alvo, vantagem do tricolor baiano, 6-5. Grandes chances, 4-4. Ações na área rival, 28-16. Cruzamentos, 17-12. Zupac, enquanto o André falava, na nossa tarde tinha informação dos 6 jogos e 100% de aproveitamento do Bahia, né? Venceu todos no estadual, teve Bavi já, ganha fora do Corinthians. Como é que você está sentindo esse Bahia no começo de ano? Ainda muito tímido. Esse é o segundo jogo do time principal do Bahia, né? Então não dá para levar em consideração o retrospecto da temporada para falar sobre o que é o ano do Bahia. Bahia mantém o mesmo elenco, foram 2 contratações apenas, né? Então, assim, você estava falando aí sobre os estágios do trabalho do Bahia nas mãos do Rogério, nas mãos da administração do Grupo City. Eu acho que do ano passado, assim, nas 2 últimas temporadas, o Bahia fez janelas a essa altura para melhorar o elenco. Agora o Bahia investe menos, investe pouco, não sei se já de olho numa janela mais forte no meio do ano, com jogadores da Europa, etc e tal, mas o Bahia aposta na continuidade. O Bahia teve nos 2 últimos anos roteiros muito parecidos. Um primeiro turno muito forte do Brasileirão e uma queda no segundo turno. Nos 2 anos o Bahia esteve para beliscar vaga na fase de grupos da Libertadores. Nos 2 anos o Bahia acabou indo para pré-Libertadores, o que tem um impacto
dentro do calendário e o Bahia volta para essa realidade. Então acho que a missão para esse ano é continuar sendo um time de Libertadores. Eu acho que no estágio atual do projeto do Grupo City, ter o Bahia como um time de Libertadores está de ótimo tamanho, mas estabilizar-se dentro da temporada. Eu acho que essa é a missão. Tentar sofrer um pouco menos com as oscilações que todo mundo tem, mas que o Bahia acaba sofrendo bastante de um semestre ou de um turno para o outro. E acho que com o passar do tempo, com o passar dos anos, é tentar brigar mais, tentar beliscar um título de Copa do Brasil, ver até onde vai ir avançando aos pouquinhos na Libertadores, né? O Bahia foi o terceiro colocado na última Libertadores no seu grupo, acabou indo para a Copa Sul-Americana, mas a manutenção do elenco, para mim, é um recado importante de que eles querem apostar na estabilidade. Estabilidade com o técnico, estabilidade com o grupo que administra e estabilidade com o bom grupo de jogadores que tem. André Kfouri, lições do jogo de hoje para a final da Supercopa para o Corinthians. As coisas estão relacionadas, eu creio, tanto na escalação quanto na maneira como alguns jogadores foram substituídos em uma determinada altura. Eu concordo com o Gustavo. O plano para alguns deles era jogar até no máximo a metade do segundo tempo, dependendo de como as coisas estivessem. Quando foram substituídos, claro, o Corinthians perdia o jogo. Esse foi o placar do primeiro tempo. Jogadores, o Memphis, o Bidon, foram substituídos no segundo. E não que o Dorival tenha desistido do jogo, mas ele claramente tinha uma ideia pré-concebida de o que ele precisa para a Supercopa contra o Flamengo. E o Corinthians também tinha escolhas a fazer. Ontem a gente conversou, né, em relação ao Flamengo e as questões que devem afligir o Felipe Luiz de escalação para o jogo dessa noite contra o São Paulo e a escalação, teoricamente, dos mesmos jogadores no domingo com o Corinthians na Supercopa. São estágios diferentes, né? Os jogadores do Flamengo estão em outra situação física se comparados aos do Corinthians, mas eu acho que os dois treinadores escalaram hoje pensando no domingo, porque a realidade desse início de temporada já impõe essa obrigação e todo mundo valoriza o que não só é um troféu em disputa, mas um jogo diferente dos outros, porque você participa dele tendo sido campeão de alguma coisa. Então acho que você dificilmente esvazia um jogo como esse. E a partida do Corinthians hoje não foi boa, mas também não foi uma calamidade para começar, né, a suscitar grandes reclamações. No final, a semana dos dois, essa semana dos dois, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, os dois que vão disputar a Supercopa, ela vai ser avaliada combinando os dois resultados. O que fizeram hoje à noite e o que farão no domingo. A gente já vai falar de outros jogos. Belíssima vitória do Fluminense, um jogo agitadíssimo entre Chapecoense e Santos. Furacão visitou o Inter e levou a melhor na sua volta à Série A. Já tudo isso aqui no Sport Center, entre outros assuntos. Eu toquei num ponto com o Zupac e jogo para os dois, que é Yuri, Garro e Memphis pela primeira vez no ano juntos, uma minutagem já pré-determinada, tem a Supercopa. Como é que foi o trio nessa... Começa aí, André. Para início, funcionaram muito bem. O Corinthians conseguiu uma vantagem que era merecida. 12 minutos do primeiro tempo, uma linda jogada. E parecia que o Corinthians jogava fácil. Parecia não. O Corinthians jogava fácil porque o Bahia permitia e capitalizava. Que essa é a grande chave da questão. Isso só aconteceu no lance do gol do Bidon e depois, com as oportunidades criadas pela mesma Liberdade, o Corinthians não conseguiu mais nada e pagou no final com os seus próprios erros defensivos. A jogada do pênalti também é uma jogada estranha, não é algo que aconteça sempre e o Hugo tem razão de se lamentar. Mas em relação a esses três jogadores, Garro, Memphis e Yuri atuando juntos, novamente a gente coloca essa etiqueta no time do Corinthians. Ela vem grudada do ano passado, atravessou o período de férias, o que se chama de pré-temporada, e agora tudo em andamento de novo, com esses jogadores que são mais técnicos, que se entendem bem, preocupam muito o adversário e tem um nível elevado de capacidade técnica e leitura de jogo. O Corinthians é um time. Sem eles, o Corinthians é um time muito pior, muito menos perigoso, que preocupa menos e, consequentemente, pode menos. Zupac? Assim, pelo primeiro tempo, que foi o que eu vi do jogo, assim, tecnicamente eu vi o Memphis
tentando encurtar muito o jogo, tentando segurar, reter menos a bola, pela sua clara condição diferente dos demais. O Garro tentando buscar bastante o jogo. Esse meio campo com Garro e Bidon funcionando, acho que é um desafio, porque o Dorival... É doido falar isso, né? Mas é um desafio porque o Dorival ajudou a construir esse Breno Bidon, que hoje é o melhor jogador do Corinthians, né? Nessa curta temporada, jogando mais adiantado. O Bidon resolveu problemas do Corinthians enquanto o Garro esteve machucado. E eles juntos não conseguiram ainda se encontrar perfeitamente, né? Então acho que o desafio é ter o Garro bem e fazer esse meio campo funcionar com esse Bidon mais avançado. Acho que o grande desafio do trio na temporada e do Corinthians em relação ao trio é conseguir tê-los na mesma condição, porque na última temporada o Garro teve muitos problemas, o Memphis teve lesões, o Yuri teve lesões, então eles estavam sempre desnivelados fisicamente. E isso impede que eles rendam melhor, né? Então, se o Corinthians conseguir, como teve em 2024, ter os três em níveis físicos similares, né, em níveis de temporada similares, eles tendem a formar um trio muito forte, e o Corinthians, claro, ganha muito com isso, porque são jogadores que não só são muito bons, mas definem jogos, especialmente Memphis e Yuri, são jogadores que definem jogos, que definem campeonatos. Praticamente repetição das últimas partidas. Meu Deus do céu, o Corinthians criando muitas chances e perdendo todas elas. De várias chances criadas no jogo de hoje, conseguiu converter apenas um. Yuri Alberto novamente perdendo gol. Inacreditável, inacreditável. Seria um segundo golaço do Corinthians. Belo passe de Memphis Depay. Rodrigo Garro faz o corta-luz. Deixa Yuri Alberto na cara, na perna boa. Só jogar pra rede. Ele chuta pra fora. Não dá, né, fiel? Não dá. Beleza, o cara resolve, o cara salva a gente em muitos momentos. Mas contra o Velho Clube, beleza, resolveu. Contra o Santos, ele faz aquele pênalti, aquele gol de pênalti a gente ganharia. Se faz hoje, no mínimo a gente sairia daqui com um empate. Não dá pra ficar perdendo esse tipo de gol, porque no final sempre faz falta. Hugo Souza. O que tá acontecendo com o nosso Hugo Souza? Lance bizarro nesse pênalti. Uma situação bizarra, onde ele tá com total controle da bola, a bola bate, sei lá, na mão, depois no joelho, escapa, ele vai tentar a bola, o jogador do Bahia antecipa. Pra mim, ainda é discutível esse pênalti, mas também vai reclamar do quê? Uma bela de uma cagada da defesa do Corinthians, principalmente de Hugo Souza, que se lamentou depois do final, mas não é a segunda, eu acho que já é a terceira partida que o Hugo Souza tem falhado, deixando a gente na mão. Pra mim, não sei se chega a ser ídolo, pra alguns já é, eu ainda acho que precisa conquistar mais coisas aí com o Corinthians, mas tá muito perto disso. Não dá pra ficar falhando dessa maneira. Tem muito crédito, mas a gente precisa de você, Hugo Souza. O lance de hoje no pênalti bizarro deu um gol pro Bahia, e no chute do primeiro gol do Bahia, pra mim, uma cagada tremenda do jogador. Não teve intenção nenhuma de jogar a bola ali no ângulo, de acertar por cima do Hugo Souza. O Corinthians com a vitória na mão. O Bahia foi bem, não foi mal, foi um jogo difícil, mas o Corinthians foi melhor na maior parte do tempo, e as oportunidades que teve não dá para desperdiçar dessa maneira. E Dorival, quando precisou mexer, tirou Memphis, Garro, Bidon. O Corinthians cai muito praticamente ali no segundo tempo. Teve posse de bola, mas não conseguiu fazer nada, pois Pedro Raul na área e sequer fez um cruzamento certeiro naquela área. As que teve chance foi o Gustavo Henrique tentando. E aí o Corinthians sofre a primeira derrota aí no Brasileirão, jogando com o titular. E a torcida já declarou que domingo é guerra. O que você achou da partida de hoje? Hugo Souza tem falhou no lance do pênalti. Corinthians merecia uma sorte melhor no jogo de hoje. Deixa a sua opinião aí nos comentários, fiel. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu!